Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 28. Há 2 vídeos atrás nós começamos a falar de família e do desafio da convivência. Então no vídeo 26 nós falamos de família e reencarnação e no vídeo passado, o vídeo 27, falamos de família e homossexualidade. E a ideia era continuar no tema falando hoje de vícios. Mas eu vou quebrar esse planejamento um pouquinho, porque hoje é domingo, dia 3 de maio, e eu tô tão tocada e tão triste mesmo com as coisas que a gente tem visto e tem passado, que eu resolvi sair um pouquinho do tema para falar um pouquinho sobre a pandemia e o que eu quis dizer com o nome do vídeo, que é A Culpa é Sua. Mas trazendo uma visão do que os espíritos nos dizem para viver em épocas como essa que a gente está vivendo, porque está muito difícil, né? Está muito difícil e a gente nota um desamor muito grande, as pessoas fazendo embates aí políticos, brigando por poder, que o poder nem é nosso, né? Vai para a mão deles, não nossa. E as pessoas mesmo assim com manifestações e protestos e carreatas e um desamor muito grande, uma briga política muito grande, enquanto nós temos um inimigo comum, que é o vírus. E então o que os espíritos dizem? Como que os espíritos podem nos ajudar? Olha, no livro dos espíritos tem uma questão, tá aqui, onde os espíritos falam que fatalidade é só nascimento e morte. Então, na nossa vida pessoal, nascimento e morte, fatalidade. Entre uma coisa e outra, tudo que acontece é responsabilidade nossa, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, daí o título do vídeo, A Culpa é Sua. Todas as decisões da vida moral, todas as nossas decisões são responsabilidade nossa, porque vão na conta do nosso livre-arbítrio. E nessa mesma questão, os espíritos explicam que fatalidade também é tudo aquilo que acontece fora de nós e que nós não temos nenhum controle. Então, por exemplo, as catástrofes, tsunamis, terremotos ou, como no caso que estamos vivendo, pandemias. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Então, isso pode ser considerado uma fatalidade. Agora, a forma como nós escolhemos passar por isso, aí não tem nada de fatalidade, aí é livre-arbítrio. E os espíritos nos alertam para isso, para a nossa responsabilidade em todas as escolhas que nós fazemos, sabendo que escolhas têm consequências. E é por isso que eu digo que a doutrina espírita não é uma doutrina fácil de ser seguida, não, sabe? Muito embora seja uma doutrina consoladora, que traga aí a esperança da vida além da vida, ela é uma doutrina difícil de ser seguida, porque, veja bem, a doutrina espírita não te promete a salvação de bandeja. Não é assim, olha, você acredita na palavra do Senhor, então você está salvo. Não, a doutrina espírita fala, a salvação está implícita, está todo mundo salvo, está legal, só que todos os seus erros são computados e Deus te dá a oportunidade das vidas sucessivas, tantas encarnações quantas necessárias, para você reparar todos os seus erros. Então não é assim, errou, tá perdoado. Não, errou e eu te dou a chance de voltar lá e consertar, até você acertar. Então, a responsabilidade é nossa. Isso é uma coisa que a doutrina espírita está sempre, permanentemente nos alertando para a nossa responsabilidade, para que tomemos decisões conscientes e responsáveis. Também na doutrina espírita você não vai ficar rico. Não dá para você comprar nada, não dá para comprar salvação, não dá para fazer pacto com Deus e você pagar aqui e ganhar um carro, uma casa, várias lojas lá na frente. Isso não existe. A teoria da prosperidade na doutrina espírita é a prosperidade moral e nunca a prosperidade material. E a prosperidade moral, ela implica no que se fala muito na doutrina espírita, que é a reforma íntima, que é muito difícil. A reforma íntima é muito difícil, porque nós temos que estar permanentemente atentos para o que falamos, o que pensamos, o que fazemos e o que sentimos. E por que o sentimento também pesa?
A justiça divina é tão perfeita, ela é rigorosamente perfeita, porque ela é igual para todos. Então Deus não pode nos perdoar em detrimento de outros. Deus não pode perdoar os nossos erros se prejudicamos outras pessoas. Isso não existe. Então, tudo que nós fazemos é contabilizado. Mas, conforme diz Herculano Pires no seu livro maravilhoso Concepção Existencial de Deus, ele fala que se a justiça divina é implacável, é rigorosa, ela é revestida de misericórdia e todas as atenuantes são levadas em conta. E quais são as atenuantes? As atenuantes são: Deus considera não apenas aquilo que nós fazemos, mas considera também aquilo que nós sentimos quando fazemos, a nossa intenção, o quanto do nosso coração está naquela decisão que tomamos. Então, o que nós sentimos tem peso. E também o nosso nível de consciência na tomada de decisão. Daí, ao que mais foi dado, mais será pedido. Então, quanto mais conscientes somos, mais responsáveis somos pelo que fazemos. Então, Deus considera não apenas o que fazemos, mas o que nos levou a fazer, o sentimento que nós colocamos em cada ato. Então, aí a reforma íntima, porque nós temos que policiar não apenas o que falamos, não controlar só a nossa boca, controlar os nossos atos para não errar, mas também o nosso coração, aquilo que nós sentimos. E isso é muito difícil. É muito difícil porque, como espíritos milenares que nós somos, nós trazemos condicionamentos. Nós estamos condicionados a pensar, a agir, a reagir de determinadas maneiras. E controlar isso nessa luta íntima, você com você mesmo, isso é muito difícil. É muito difícil, mas é dessa reforma íntima que a doutrina espírita fala, e é esse o convite da doutrina espírita para essa reforma íntima, substituir o homem velho pelo homem novo com os valores cristãos. Eu sempre digo que quando a gente nasce, a gente vem ali, Deus nos dá o comando da nossa vida, dá a chave da mão, dá a chave para a gente e fala: olha, quem dirige a sua vida é você. Nos dá um manual de boas práticas do condutor. É um manual escrito por Jesus Cristo. As boas práticas do condutor. Mas a chave está na sua mão, você dirige, você controla, você que escolhe os caminhos, né? Então, é essa a nossa responsabilidade. Nós é que dirigimos, nós é que definimos para onde nós vamos. Então, não podemos achar que alguma coisa que a gente faça vai passar incólume. Ou que a gente tem que estar atento para não agir de maneira instintiva e sem pensar. Porque não somos mais crianças num parquinho. Nós temos que sair da infância espiritual e entender que somos seres dotados de livre-arbítrio e, portanto, responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E no caso da pandemia, eu tenho visto pessoas se comportar de uma maneira que eu viro e falo: meu Deus, mas será que realmente é esse o momento de fazermos brigas políticas para entregar mais poder ainda a quem já está no poder e quer mais poder ainda, que o poder vai para eles, não vai para a gente? E aí aquela briga, aquele desamor, as pessoas se acusando. Aqui também não é um manifesto político de dizer que fulano está certo, fulano está errado, nem contra, nem a favor, nem de presidente, nem de governador, nem de prefeito, nem de nada. Mas vamos analisar a situação que nós temos na frente. A situação estamos numa pandemia. É uma coisa que nós não podemos controlar. A orientação que temos, certa ou errada, em muitos estados, especialmente no meu, estou falando de São Paulo, a orientação que nós temos é: fique em casa. Você pode não concordar, tá certo. Mas a orientação que nós temos é: fique em casa. Qual vai ser a nossa postura diante disso? Nós vamos incentivar a desobediência? Nós vamos nos dedicar a protestos, a manifestações, a risco de aglomeração? Porque a verdade, gente, vai muito além de poder e de briga política. Nós podemos ser portadores assintomáticos desse vírus. Nós podemos ser.
Então, quem não está no grupo de risco, quem ainda é jovem, tem saúde, graças a Deus que Deus conserve, mas pode ser portador assintomático e corre o risco de contaminar outras pessoas. Será que isso não vai para a nossa fichinha lá? Será que não vai ser contabilizado quando a gente escolhe não se preservar e deliberadamente decide, por conta do nosso livre-arbítrio, sair, desobedecer uma orientação, sair, nos expormos e, pior do que isso, corrermos o risco de contaminar outros? Então, será que isso não vai ser levado em conta? Deus vai deixar passar batido? Vai falar, mas eu não sabia que eu estava contaminado. Tudo bem, você não sabia que você estava contaminado. Você sabia que você devia se preservar? Você sabia que você podia contaminar outros? Sabia? Então não dá para fugir da responsabilidade, é esse o chamamento. E é essa forma que é apenas um pedido para que as pessoas fiquem um pouco mais alertas, conscientes, a forma como nós estamos aceitando esse momento que nós estamos passando de provação. Será que é o momento de dedicarmos a nossa energia para o desamor, para a contenda política, para a briga ideológica? Países que saíram muito mais rapidamente do que nós obedeceram cegamente a orientação do fique em casa. Eu não sei nem se essa orientação está certa ou está errada, pelo sim, pelo não, eu estou em casa, não saio, nem que não saio mesmo. Porque não é só o medo de eu me contaminar, é o medo que eu posso contaminar outras pessoas também. Isso tem que ser levado em conta como responsáveis que somos por tudo aquilo que nós fazemos. Então, desculpa, gente, não é uma lição de moral, pode parecer, mas não é, não tenho moral para falar de ninguém. Mas é apenas uma reflexão sobre a nossa conduta e qual deve ser a conduta espírita. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, mas as pessoas não podem morrer de fome, precisa trabalhar, a economia precisa retomar. Eu concordo, eu também pago conta, eu também passo essas aflições, eu concordo. Mas nós estamos entre a cruz e a espada aqui. Entre a cruz e a espada. Então, nós temos uma ordem lá de cima que diz uma coisa, a ordem local diz outra. Qual a nossa posição como cidadãos? Será que é trazer o caos, fomentar o caos, aumentar o desespero, trazer a briga, trazer a contenda? Ou nos adequarmos à orientação local, já que o poder não é nosso? Dar a nossa parcela de contribuição, preservar a nossa vida e a vida de outros, nos abster da contenda, da briga, da revolta, da manifestação, para quê? Não é o momento, não me parece o momento adequado. E estamos aí caminhando para o caos, dois níveis de caos, o caos político e o caos da saúde, gerando esse caos social, essas pessoas aí nervosas, infelizes e tanto desamor. Não é o que a doutrina espírita ensina e não é o que ela nos diz quando diz, olha, nós temos que obedecer sim a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não devemos nos rebelar, temos as nossas obrigações, temos que segui-las, mas temos que ter escolhas responsáveis. Respondemos por tudo o que fazemos intencionalmente ou mesmo aquilo que nós fazemos sem pensar. Então vamos pensar antes de fazer, né? Vamos pensar. Então fica o convite para reflexão. Me desculpem o tom, se foi o tom sermão da tia velha que fica passando sermão na vida alheia, me perdoem, mas é um desabafo. É um desabafo. Vamos retomar o tema família no próximo vídeo falando de vícios e no outro, para fechar o tema, vamos falar de parente serpente. A gente se vê lá então. Tchau, obrigada.